agora é a vez do esporte, o Papo de Boleiro, Diogo Botti e Márcio Souza. Olá, Rita de Cássia, nós damos continuidade ao Informativo Notícias com o Papo de Boleiro. Felipão é o nome da vez no tricolor. No lado colorado, preparativos para o jogo de amanhã contra o Ceará. E o lajadense também treina forte para iniciar a copinha no sábado. Agora, no Papo de Boleiro. O Alviazul tem jogo treino amanhã contra o Esportivo lá em Bento Gonçalves no preparativo para a Copinha, que começa sábado contra o Santa Cruz, Diogo Botti. Desafio forte, né? Importante, depois do cancelamento do amistoso contra o Cerâmica, que seria realizado no sábado. Eu acho que é o momento do lajadense aí passar do ritmo de treinamento para um ritmo mais forte no amistoso, né? Exige um pouco mais a garotada e mostrar o que tem realmente, que a gente pode mostrar nessa competição que começa no sábado agora. E pro Luiz Carlos Vinck também ter uma noção do grupo que ele tem na mão, porque o ritmo de treinamento é uma coisa, o ritmo de jogo é outra, né? Então, de repente, ele tem uma ideia na cabeça até de um time, talvez no amistoso acaba se mudando algumas peças, né? Então é importante pra gente, eu acho que fez muito pouco trabalho nesse sentido, vai ser apenas o único trabalho antes da estreia, então eu esperava um pouco mais, isso aí depende até de mobilidade do grupo, para sentir um pouco mais o grupo do Lajadense em ritmo de competição, mas acho que dê tudo certo aí que o Lajadense estreia com o pé direito. E o Santa Cruz, que será o adversário de sábado, tem demonstrado bastante empenho, não muito dinheiro, né? O Santa tá mal da barbaridade, tá complicado. Mas muito empenho da diretoria. O presidente do clube lá está se dedicando quase que integralmente ao clube. Isso é importante, né, Márcio? No momento que tu tem uma... colega da área. Da área. Mas é da área. No momento que tu te foca num clube, tu assuma um cargo como esse, no caso de presidente, tu tem que interagir com todos os setores, não é só em campo, né? Tem a questão de gestão e tudo mais, então tu tem que estar focado ali para que todos os mecanismos do clube acabam funcionando, né? O que vai acabar dando resultado dentro de campo. Eu acho que Santa Cruz faz bem, isso a gente sentiu um pouquinho de falta ano passado do Lajadense, né, com o presidente Mário Dutra, mas que esse ano aí talvez, de repente, agora no segundo semestre, consiga dar uma mobilidade maior. Teve algumas mudanças internas ali, com a saída do Luiz Fernando, né, do Hanner, que era o gerente de futebol. Então a gente espera aí que com o Thales ali o mecanismo continue rodando, que estava dando muito certo. E é um momento da torcida abraçar. Não é importante como foi o primeiro semestre, o campeonato. Não, é outra. Mas sempre é um campeonato e é a hora de abraçar, já pensando em 2015. É que tem que ter a realidade do Lajadense, que é uma realidade de copinha, assim, é um time do interior, entendeu? Então não adianta tu almejar. O ano passado o Lajadense teve a questão da Série D, teve a questão de Copa do Brasil nesse ano, então, o torcedor muitas vezes não abraçou as competições que eram maiores. Então o torcedor fiel, aquele que vai ao estádio, que frequenta, que compra camisa, que gasta dinheiro com o clube, esse vai estar lá, né? Mas a gente espera que o Lajadense consiga remobilizar o seu torcedor, que muito tempo afastado acaba perdendo um pouco, né? Então a gente espera que com as vitórias, na verdade, isso que vai fazer isso, que o torcedor volte ao estádio Alviazul, que a gente se inicie com o pé direito e consiga dar uma sequência boa, né, nessa competição, quem sabe o torcedor volte a aparecer em grande público no estádio Alviazul. Felipão, o homem que tem tatuado 7-1 na Copa do Mundo, realizado aqui no Brasil, é o nome do tricolor. O presidente Fábio Koff almoçou hoje com ele na tentativa de convencê-lo a vir para o Grêmio. E convenceu, Diogo Botti. Deu certo, né? A identificação com o Felipão com o Grêmio é muito forte e ele mesmo falou que abriria a mão desse período que ele queria ficar sem trabalhar para voltar para o Grêmio. O Grêmio foi escolhido, o Grêmio escolheu ele também, acabou dando certo, casamento selado após 18 anos da saída do Felipão no Grêmio. O treinador volta a comandar o tricolor aí numa outra realidade, né? Ao contrário lá em 94, 95, 96 que ele teve aqui, ele tinha um outro pensamento, o futebol se desenhava de uma outra maneira, agora o futebol está mais dinâmico. O Felipão se mostrou um pouco ainda, talvez ficado um pouco no passado, até com a questão da Copa do Mundo, né? Que o Brasil se mostrou um pouco deficiente totalmente em alguns setores, acabou entrando para a história negativamente com o 7-1, depois perdendo para a Holanda por 3-0, na sua segunda Copa do Mundo em casa. Então o Felipão vai ficar marcado por isso aí, mas ele também é marcado por títulos, né? Um cara que sabe ganhar, né? Assim como fez na seleção em 2002, como fez no Grêmio em 96, 95, 94. Então é um técnico vitorioso, mais que derrotado, ele é vitorioso, né? Então o Felipão é um nome, é uma cartada certa do Fábio Koff, né? Hoje eu estou analisando o mercado, a primeira tentativa do Grêmio foi o Tite, que acabou não
precisa ainda de pedir algum tempo a mais para se dedicar ao trabalho no exterior que ele vem fazendo de profissionalização e não queria voltar agora. O Filipão era o nome da vez. É importante isso que o Tite está fazendo, né? Buscando estágios até em clubes lá da Europa, onde a coisa funciona profissionalmente. O Tite tem um projeto pessoal de até o ano que vem ser um dos 5 melhores técnicos do mundo. Né? E ele está fazendo um projeto dele e isso aí está indo muito bem. Né? O Tite deixou o Corinthians campeão mundial, né, na saída dele, e é um técnico muito competente, assim, é uma cabeça pensante. Olha, dos nossos aqui, infelizmente não deu certo na seleção agora, né, por esse projeto também, mas eu acho que a seleção ele abriria a mão, né, de comandar a seleção, a deixar o projeto dele de lado, mas em questão de clubes ele não prioriza mesmo a questão da profissionalização dele, faz certo. Quanto ao Filipão, eu acho que vem bem agora, será apresentado amanhã no Estádio Olímpico, né, entrevista coletiva e tudo mais, as poupas que o Filipão merece, e o Filipão volta a reeditar uma parceria de sucesso com o Fábio Koff. Diferente de quando o Anderson Moreira veio para cá, que nós comentamos aqui, que seria muito difícil alguém que ganha menos poder mandar em alguém que ganha mais, que é o caso do Anderson, que veio por um salário, mais uma tentativa. Tinha jogador ganhando mais que ele. Os funcionários. Isso não vai acontecer agora. Patrão, isso não vai acontecer. Não vai rolar, né? Não. Por mais que o Filipão tenha amor pelo Grêmio, não vem de graça, né, gente? Isso aí ninguém trabalha de graça, né? Então o Filipão deve estar ganhando uma bolada bem boa aí, os valores ainda não foram revelados, mas deve passar da casa de 700 mil reais frouxo. Né? O Filipão que, essa questão de trabalho dele, ele volta a assumir um clube, né? Depois dessa passagem pela seleção brasileira, né? A última passagem dele não foi tão boa, a questão do Palmeiras, o Palmeiras acabou caindo naquele ano, né? Não com ele no comando, mas deixou o time em situação muito complicada, acabou saindo, veio o técnico também, não conseguiu levantar. Então o Filipão, a própria Gilson Kleiner, né, assumiu depois, acabou disputando a Série B pelo Palmeiras e agora foi desligado esse ano do clube. Mas então o Filipão ele tem umas questões assim que ele, aquele jeito dele ainda vai. Nós queremos ver a prova, a questão de clube, sabe? Clube é diferente de seleção, é uma outra realidade, tem a realidade do torcedor, coisa que no Brasil isso pra nós aqui não é tão palpável, sabe? E aqui no Grenal o negócio pega fogo. Então o Filipão ele vai ter que aterrissar e vai ter que resgatar a cultura gremista hoje, que o torcedor ficou eufórico, né? Com esse anúncio aí, apesar de todo o desempenho recente do Filipão, da goleada de 7-1, essa questão do Palmeiras, do fracasso no Chelsea, o Filipão ele tem um nome, ele tem identificação com o torcedor e ele vai usar isso ao seu favor. E com os jogadores também, né? O Filipão, a gente vê nessas entrevistas, principalmente agora, mais recentemente, da Copa do Mundo, os jogadores gostando muito e falando muito bem dele como o patrão que está coordenando. Na verdade ele tem esse estilo paizão, na verdade. Família, né, que você fala. Quanto ele tem a questão da bronca com o repórter, da bronca com a imprensa, dentro do vestiário ele domina, entendeu? Então, tipo, isso não resta dúvidas. Né? As lideranças do Grêmio ali, como o Zé Roberto, como o próprio Barcos, Edinho, isso aí ele vai jogar a seu favor sempre. Né? Esses jogadores vão estar com ele. O próprio Barcos já atuou com ele no Palmeiras, né? O jogador é amigo pessoal do Filipão, então quem sabe o Pirata possa ressuscitar, né? E voltar a enxergar com os dois olhos. Ele substitui a perna de pau, né? Exato. Bom, amanhã é quarta-feira, dia de Copa do Brasil, e tem Internacional e Ceará. É jogo de ida, né, da terceira fase da competição. O Inter deve ter algumas mudanças. O técnico Abel Braga estuda ainda a questão do meio-campo e da lateral direita. Os dois o Wellington Silva, lateral direito, e o Wellington volante não vão poder atuar, porque já atuaram pelo Fluminense e pelo São Paulo, respectivamente. Né? O Abel estuda ali a questão do Cláudio Vinck ou do próprio Gilberto na lateral direita, ou o Cláudio Vinck atuando mais uma vez improvisado como volante, ou a questão do Igor, né? O D'Alessandro deve atuar, apesar do problema dele na coxa, treinou ontem, treinou hoje de manhã, então vai pro jogo, deve ir. Caso não possa atuar, talvez haja alguma modificação, a própria entrada do Eduardo Sacha, né? Isso foi o que aconteceu lá na Bahia. O Sacha acabou entrando no lugar do Alessandro ainda no intervalo. Então o Abel ainda tem algumas mudanças, alguns ajustes aí, mas o Inter deve vir forte e tem que vencer. É jogo em casa, é jogo de mata-mata, vai ter que fazer o resultado aqui para jogar mais tranquilo no Ceará. E negociação do Vinck, Diogo Botti? Existe a negociação do Vinck, mas a negociação que mais preocupa hoje a torcida é a questão do Arangues. A imprensa espanhola botou hoje que o Arangues estaria negociado por 14 milhões de euros com o Sevilha. Né? Então, isso aí preocupa, apesar do clube ter dito no início do ano que ia manter o jogador até pelo menos o 2015, quem sabe uma disputa numa futura Libertadores, caso venha classificar.
A imprensa espanhola dá como certa a ida do Arangues para o Sevilha, ainda na janela de agosto, que fecha agora no dia 3, dia 4 de agosto. Então, tipo, o negócio é recente, a negociação está andando e o clube ainda não confirma, mas vamos ver. Tomara que fique por só na especulação mesmo. A tendência é que os 14 milhões de euros aí, cerca de 40 milhões de reais, né? Desse valor o Inter tem 30 só, os 70 é do Sonda. Que beleza. Falaste na Libertadores, tem jogo hoje? Tem jogo hoje, jogo de volta da semifinal. O Defensor enfrenta o Nacional do Paraguai em casa. Lembrando que na primeira partida o Nacional do Paraguai fez 2-0 e está com grande vantagem nesse jogo. O Defensor do Felipe Gedox aqui de Mussum. Jogo pelo Campeonato Brasileiro da Série B também. Rodada de hoje às 19 horas, daqui a pouquinho, o Náutico enfrenta o Icasa e às 21 horas a Portuguesa enfrenta o Oeste. É isso aí, tem atividade esportiva para hoje, amanhã tem mais, também tem mais Papo de Boleiro amanhã e também Informativo Notícias com a Rita de Cássia a partir das 6 da tarde. Até lá! Até logo!